Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só esse tema de rosas novamente que eu trouxe pra gente fazer juntinhos no passo a passo. Mas hoje eu quero ensinar pra vocês a como dar esse efeito aqui, ó, deixar essa rosa volumosa, deixando um lado mais escuro, o outro lado mais claro, direcionando a claridade em cada elemento. E tudo isso é muito simples e foi feito no passo a passo pra você aprender. Lembrando que o risco e o guia de cores, para ter acesso, você precisa entrar no grupo lá do Telegram. Aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar no grupo, pois por lá você tem acesso a todos os riscos e a guia de cores que eu posto nos vídeos que eu deixo gratuitamente aqui no canal. E se você está chegando agora aqui no meu canal, gostou desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixe também aquele comentário favorável, porque toda semana eu tô por aqui compartilhando com vocês dicas e trabalhos de pintura para vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Então, vamos lá para mais esse trabalho? Vem comigo! Bem, esse trabalho aqui, ó, vou começar pelo fundo, vou usar duas cores, o verde soft e o cinza ônix. Bem, no meu pratinho já tem um pouquinho de aquarela silk com pincel pituá. Eu tô usando aqui o número 8, coloco um pouquinho de tinta lá no meu prato, tiro o excesso de tinta do pincel pituá e venho, ó, esfumando. Vou passando a tinta chegando bem próximo do meu elemento, coloquei a fita aqui para não passar para cima, né, na faixa de enfeite da toalha, e vou passar tinta até aqui, ó, na costura. Venho aqui por baixo, já pincelando. Aqui também. Venho com um pouquinho mais de tinta e venho aqui, ó. Continuo aqui por cima, chegando já com esse fundo bem próximo dos meus elementos. Faço aqui, ó, passo tinta até na costura. Eu pegando a tinta com aquarela silk, a tinta penetra rápido, ó, ela vai penetrar mesmo no tecido. Agora, mudo meu pincel. Posso vir com o pincel número 8, o C543 da Castelo. Pego um pouquinho da tinta e venho aqui, ó, contornando com cuidado. Agora, chegando a tinta em cima do risco, contornando bem pelo lado de fora os meus elementos. Vou passar em todos os cantinhos e chegando essa tinta bem em cima do risco. Aqui, ó. Aqui também, vou passar um pouquinho desse fundo entre uma rosa e outra. Venho trazendo em todos os cantinhos. Tomando esses cuidados aqui, ó, levando a tinta, não deixando aparecer trama do tecido na sua pintura. É um capricho nos detalhes e isso valoriza o seu trabalho, faz com que o seu trabalho fique mais bonito. Vem com uma isca do cinza ônix, pego esse cinza ônix junto com verde soft e vou passar esse cinza ônix em alguns lugares, tá, ó? Aqui, ó, no entremeio, aqui faltou um pouquinho do verde soft, eu já vou passar ele, ó, junto com o cinza ônix. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou só com sujeirinha dessa tinta, desse cinza ônix no pincel, eu vou passar nos cantinhos, ó, um pouquinho só, ó, só nos cantinhos, e com esse pincel mesmo, eu já esfumo, ó. Só nos cantinhos. Isso é pra dar uma profundidade no trabalho, ó, e aqui, ó, só sujeirinha, aqui eu vou pegar um pouquinho mais e venho aqui, ó. Limpo o pincel. E com esse pincel mesmo, eu venho, ó, movimento circular. Venho fazendo a junção desses cantinhos que eu escureci com o resto do fundo. Fazer a união dos dois, pra deixar bem uniforme, tá, ó? Volto aqui com a sujeirinha de tinta pra ajeitar aqui também. E pronto. Pego o pincel pituá menor, uma sujeirinha do cinza ônix e do verde soft, e venho no cantinho aqui da toalha e vou pôr uma sujeirinha de tinta, bem pouquinho, tá? Nos 4 cantos, mas é só um pouquinho, ó. E já esfumo bem
fazendo a junção dessa partezinha aqui escura com o fundo aqui, ó. Deixo bem unido, dessa forma. Aqui espalho um pouquinho mais e pronto. Feito isso, eu já venho aqui, ó, na parte das folhas. Para essas folhas, eu vou usar o verde pântano, cinza ônix, verde seco, o verde menta e o verde glacial. Então, vamos lá? Tá. Aqui, ó, já adiantei 3 folhinhas, mas deixei essas duas pra gente fazer juntinhos no passo a passo. Então, vou usar aqui o pincel número 6, o meu tá bem gasto, as cerdas tá um pouquinho menor. Venho, ó, com o verde pântano, começo pela cor mais escura, traço o risco da divisão do meio da folha. Tinta de um lado só do pincel, eu venho preenchendo, ó, todo o lado mais escuro. Vou jogando a tinta bem aos poucos, deixando toda a tinta que tem no meu pincel no tecido. Venho aqui, ó, com a quininha do pincel, eu vou criando aquelas marcaçõezinhas, aquele serrilhado que tem na beiradinha da folha da rosa, ó, e trago esse verde pântano mais ou menos até aqui. Daqui pra frente, venho com o verde seco, passo aqui, ó, já venho do outro lado também fazendo aquele serrilhado, venho com a tinta bem na quina do pincel para fazer aquele serrilhado, deixo a ponta da folha fina e venho aqui pra cima, ó, venho entrando em cima do verde pântano, ó. Nessa daqui, eu não vou usar o cinza ônix, trago até aqui, ó. Venho com mais um pouquinho, puxo aqui, ó, o serrilhado e venho trazendo, ó, vou ajeitando a folha, deixando ela, ó, no formato bem certo. Venho com um pouquinho do menta pra finalizar aqui essa folha. E pra gente deixar as folhas com aquele aspecto de folhagem mesmo, umas precisa ficar umas mais claras, outras mais escuras. Aí, eu vou brincando com os tons. Uma eu coloco mais tons, outras eu coloco menos, tá? Tipo nessa daqui, ó, que eu deixei o cinza ônix de fora. Na outra aqui, eu já vou usar todas as cores bem completas pra vocês verem como que fica, tá? É dessa forma que a gente vai brincando, deixando aquele arranjo com as folhas bem coloridas. Sujeirinha do menta que sobrou no meu pincel, eu já venho do lado mais escuro e dou umas pinceladas pro menta aparecer desse lado, um pouquinho. Pra dar a impressão que a folha faz aqueles movimentos, ó. E aqui, eu ajeito a parte mais escura, dando profundidade. Puxo um pouquinho, ó, pra esse lado. Limpo o meu pincel, venho com o pincel número 4, esse aqui tá novo, ó, as cerdas tá bem compridas, então eu venho com um pouquinho do verde glacial, pego a tinta de um lado só do meu pincel, venho aqui, ó, deposito a tinta toda aqui na divisa e vou com o movimento, vou e volto, tirando a marcação, ó. Não pode ficar aquela marca, né, aquele sinal de pincelada aqui, eu suavizo nas duas laterais, passo um pouquinho mais de tinta no meio, venho suavizando nas laterais, pego mais um pouco, venho aqui, ó, deposito novamente toda a tinta aqui, ó, na divisa, vou e volto, deixo esse espacinho aqui mais escuro e venho suavizando, tirando aquela marcação aquele sinal do pincel, pra ficar mais natural mesmo. Mais um pouquinho, reforço aqui, ó, aqui também, pra não precisar ficar retocando muitas vezes, pego mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, pra fazer o último aqui, ó. Suavizo nas laterais, trago essa parte aqui mais na beirada, venho aqui, ó, e gasto o restante da tinta do meu pincel. Aqui também, eu quero fazer uma dobrinha aqui na beiradinha dessa folha. Então, pego um pouquinho mais do verde glacial, venho aqui, ó, e só passo o pincel, assim, com a tinta, com a cor mais clara, virada pra cima, ajeito a pontinha, venho puxando, pincelando a tinta pra deixar essa parte aqui mais clara e tá feita a dobrinha. Pego o verde glacial com um pouquinho do menta, pra deixar um tom entre essas duas cores, venho com o pincel bem de pezinho pra fazer a nervurinha do meio, ó, bem perto do encontro, da divisão da folha. Eu puxo duas nervurinhas pro lado mais escuro, e tá pronta a folha. Eu pego uma sujeirinha mais de verde pântano, bem pouquinha tinta no meu pincel, e venho aqui e dou algumas pinceladinhas, ó, no serrilhado da folha, bem pouquinho, e tá pronto. Já venho aqui, ó, pra fazer essa folha mais escura. Volto com o pincel número 6, venho com o verde pântano, começo novamente pelo lado mais escuro, venho até aqui, um pouquinho mais do verde pântano,
Aqui, ó, como eu vou usar o cinza ônix, eu passo um pouquinho menos do verde pântano. Não trago até aqui como na outra, na anterior. Deixo um pouquinho pra baixo. Entro com cinza ônix, que é quase a mesma cor, né? São duas cores bem escuras aqui no comecinho dessa folha. Venho fazendo o serrilhado e trago até aqui, ó, uma pincelada do verde seco. Já venho aqui do outro lado e vou encontrar, ó, o cinza ônix mais um pouquinho. Não preciso lavar meu pincel, de uma cor eu já passo para outra, porque isso vai me ajudar aqui na junção das cores. Tinta bem na pontinha, na quina do pincel, venho aqui, ó, puxando a nervurinha dessa folha. A parte ainda tem um pouquinho de tinta no meu pincel, do verde seco. Eu vou puxando aqui, ó, do lado mais escuro, para dar esse efeito. Venho com um pouquinho mais do verde seco, passo aqui, ó, na divisão, suavizo e venho com um pouquinho mais, até aqui. Passo pro menta, contorno aqui essa pétala da rosa que tá virada. Venho, ó, dando toquezinho na mão para criar aquele serrilhado, já deixar pronto. Venho preenchendo o restante aqui da folha, trazendo até aqui na divisão, suavizo o encontro, ó. É bem bacana eu sempre suavizar esse encontro aqui, não deixar aquela linha reta também, tá? Venho com um pouquinho mais e faço a junção. Um pouquinho mais do menta, venho aqui em cima, ó, desse efeito que eu já dei aqui do outro lado, pego um pouquinho mais e dou uma clareada, ó, pra ele aparecer um pouquinho mais esse movimento aqui da folha. E aqui embaixo também. Mudo de pincel, pego o número 4, venho com o verde glacial, tinta de um lado só do pincel, coloco aqui, ó, bem na divisão, suavizo um pouquinho, venho puxando dessa forma, venho varrendo, como se fosse varrendo o pincel, a tinta, ó, pra fora, pra beiradinha da folha. Até aqui, ó, até ele sumir, ó, eu colocando a maior parte da tinta aqui, venho trazendo, ó, empurrando, quando chegar aqui, ó, no final da folha, já não vai ter mais tinta pra pôr pra fora, então vai sumir, ó, tá? Venho com um pouquinho mais, venho trazendo, ó, movimento bem suave, venho empurrando a tinta com movimento vou e volto pra beiradinha da folha. Venho com um pouquinho mais, venho trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho do verde glacial, reforço aqui na parte de baixo, aqui também, ó. E venho suavizando. Tiro a marcação de um lado, do outro, deixo mais forte sempre no meio, tá? Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, mas aqui, ó, com menos tinta, porque já tá, ó, acabando. E aqui, finalizou. Sujeirinha aqui, ó, só pra deixar essa parte aqui também um pouquinho mais claro, ó. Jogo um pouquinho de tinta, suavizo aqui também, ó, e suavizo. Pego um pouquinho do verde glacial e do menta, bem na pontinha do pincel, faço a nervurinha aqui do meio. Sempre puxo aqui, ó, a nervurinha para o lado mais escuro, mas aí é questão de gosto, tanto faz, tá? Venho aqui, ó, no encontro das folhas aqui, ó, passo um pouquinho de verde menta na que tá por cima, pra sobrepor essa que tá por cima, em cima daquela que tá por baixo. Pego o pincel número 2, venho com um pouquinho do verde pântano, bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, em alguns lugares, eu preciso sobrepor o elemento que tá por cima, fazer um pouquinho de sombra naquele que tá por baixo. Começo por aqui, ó, nessa pétala da rosa que tá aqui por cima da folha, passo aqui um pouquinho, faço a junção e puxo aqui, ó. Dessa forma, eu vou deixar, ó, a rosa por cima da folha, bem certinho. Faço uma pontinha da folha aqui e ajeito aqui. Aqui também, ó, nesse encontro aqui da rosa com a folha, essas pétalas que estão por cima aqui, ó, eu tenho que fazer um pouquinho de sombra por baixo delas para sobrepor essa parte aqui em cima das folhas. Aqui também eu nem preciso, não preciso e nem posso esticar muito, é só um pouquinho, passo a tinta, dou uma leve esfumada, ó, já vai dar aquela impressão que ela tá por cima da folha. E olha só que bacana a gente fazendo esses detalhes, olha só que bacana que já vai ficando. Faltou um pouquinho aqui, ó, eu já venho colocando aqui também. É bem pouquinha tinta que põe. E aqui também já venho, ó, fazendo essa divisão, essa sombra. Em alguns lugares, ó, como aqui, eu posso puxar um pouquinho para dar impressão de sombra mesmo. Continuo aqui nessa folha e venho aqui, ó, fazendo a parte, ó, que uma pega em cima da outra. E pronto. Tá.
Folhas feitas, eu venho pra fazer a rosa. Aqui, ó, eu não quero fazer aquela rosa de uma cor só chapada, não, aí só com aquele corte claro, não. Quero fazer uma coisa mais bacana, lembrando mais a rosa real. Como que eu faço isso? Eu preciso escurecer uma parte da rosa, ver o lado que eu quero deixar um pouquinho mais escuro, e do outro lado, o lado de cima, o lado oposto, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então, eu vou usar, para essa rosa aqui, o uva, o amora, rosa ciclame, rosa cande e o lilás bebê. Para o lado mais escuro, venho com o amora, começo aqui, ó, e vou preenchendo. No desenho que eu vou disponibilizar para vocês, gente, vou deixar feito as pétalas, vou colocar no desenho o corte das pétalas, para vocês treinarem bem direitinho. Mas aqui, ó, é interessante, fica bem legal fazer no pincel, porque fica mais natural. Venho até aqui, ó. Esse é o lado mais escuro. Começo com aqui, ó, com o rosa ciclame, venho fazendo aqui a junção, bem uniforme, ó, bem certinho. Aqui, ó, na pétala principal também. Vou deixar aqui, ó, o miolinho pra fazer por último, tá? E vou preencher toda essa parte aqui, ó. Trago, ó, até aqui na divisão, no desenho do miolinho da rosa. Faço a junção aqui embaixo nessa pétala também, volto com um pouquinho mais do uva. Trago, ó, o rosa ciclame até aqui. Venho com o uva na quina do pincel. Passo aqui, ó, no meio. E vou puxando lá pra cima. Mais um pouquinho. E vou fazendo a junção, ó, com a pétala principal. Venho com um cantinho de pincel do uva. Passo aqui, ó, bem no cantinho. Eu preciso, com o uva aqui, ó, venho dando profundidade aqui na boquinha da rosa, ó. Porque isso aqui tem que dar a impressão que tá lá pra dentro. E venho, ó, espalhando. Venho com um pouquinho mais do rosa ciclame. E vou chegar, ó, com esse rosa ciclame até aqui, ó, bem na beiradinha. Limpo o meu pincel, venho, ó, com a pincelada do uva. Aqui eu preciso, ó, traçar um cálice, tá? Pra dar profundidade. Então, venho fazendo como se fosse um círculo. Primeiro eu faço o desenho, pegando bem perto do corte ali da pétala, espalho essa tinta pra baixo, sentido do corte das pétalas, venho com um pouquinho mais, ó, passo, venho espalhando pra fora, trazendo até aqui, ó, até aqui em cima. Espalhei bem na parte de fora, viro meu pincel, venho espalhando, ó, também pra dentro. Esse cálice também não pode ficar com aquele corte definido, assim, ó, não. Ele tem que ficar espalhadinho como ele tava. Então, eu venho, ó, dando essa profundidade, e isso vai fazer com que, vai dar a impressão que uma pétala tá saindo de trás da outra. Aqui eu só tô deixando, ó, essa divisão um pouquinho mais forte. Venho com sujeirinha de tinta no meu pincel, deixa eu mudar aqui de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor. Um pouquinho do uva, novamente. Esse lado aqui, ó, mais escuro, no começo aqui da pétala, passo um pouquinho e puxo pra baixo. Sempre aqui, ó, passo e puxo, ó, não precisa muito, não. É pouca tinta, tá? É só pra fazer um pouquinho de sombra que uma pétala vai fazer em cima da outra. E venho aqui, ó, puxo novamente e aqui no cantinho também puxo um pouquinho mais. Ajeito aqui, ó, vou clarear aqui um pouquinho mais e aqui também, ó. Esse lado que já está mais claro, que é o lado mais claro, eu venho com um pouquinho do pitaia e vou fazer, ó, a sombra que uma pétala faz em cima da outra. Esse lado que tá mais claro, eu venho com o amora e vou fazendo também a sombra que uma pétala faz em cima da outra. Contornando aqui, ó, esse comecinho bem certinho e vou deixando ele um pouquinho mais escuro. Venho com mais um pouquinho aqui nessa última e puxo. Volto pro pincel número 8 que eu estava, o C523. Venho com um pouquinho. Pego junto no meu pincel rosa candy ou rosa candy. Faço uma misturinha dos dois para ficar um tom entre os dois.
Venho aqui, ó, na parte que eu quero deixar um pouquinho mais claro, passo essa misturinha, venho fazendo a junção, tanto aqui pra cima, na boquinha da rosa, aqui do lado também, como aqui, ó, nessa parte onde eu dei profundidade. Se eu fizer ó, tudo certinho, olha como que é fácil fazer a junção aqui, ó, sem deixar aquele risco marcado, ó. Passo, deixo a mão bem suave, isso vai me dar um efeito, ó, vai fazer com que essa parte aqui pareça saltar do tecido. Ó, passo, venho fazendo a junção, tá? Bem certinho, esfumo aqui pra cima e aqui, ó, até suavizar totalmente, até ela sumir na parte mais escura. Venho com o pincel. Ó, já sombreei toda a rosa, já coloquei todos os efeitos, agora está na hora de eu cortar, fazer o corte das pétalas. Esse lado que tá mais escuro, eu vou usar um tom um pouquinho mais claro do que tá aqui. Então, eu venho com o Amora. Junto com esse Amora, eu vou colocar um pouquinho do rosa ciclame. É pra ficar só um pouquinho mais claro, tá? Do lado mais escuro, a pétala também, o corte da pétala também vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu posso começar, ó, aqui tanto faz por onde eu vou começar o corte da rosa. Não tem diferença, não vai interferir no final. Eu vou começar por aqui, ó, porque eu já fiz a misturinha, então eu venho, ó, pincelo, coloco todo o pincel, ó, no tecido pra esparramar bem essa tinta e vou trazendo essa pétala aqui, justamente, ó, naquele espaço onde eu dei profundidade. Venho com um pouquinho mais. Essa pétala aqui, eu já vou deixar meia virada, então, vou colocar um pouquinho mais de tinta. Venho entrando com o pincel aqui, ó, onde eu dei a profundidade, fazendo um pouquinho mais. Venho, ó, até aqui. Vou passar um pouquinho mais de tinta, estão vendo, ó? Venho novamente. Aqui, ó, vou fazer o final da pétala, então, deixo bem fininho. E venho ponhando todo o pincel no tecido, ó, pra dar esse efeito. E vou passando, ó, com essa mistura em cima aqui do espaço onde eu tinha dado a profundidade. Venho com um pouquinho mais, venho aqui também, ó. E essa daqui eu vou trazer até aqui. Passo a tinta, deixo a ponta, o final da pétala bem fininho. E venho, ó, puxando aqui pro final. Mais um pouco. E venho, ó, suavizando aqui pro final. Mais um pouco de tinta, pego a tinta bem na ponta do pincel, ajeito aqui, ó, a ponta da pétala, sempre tem que ficar bem fininho e venho finalizando aqui, ó. Venho aqui, ó, pra última pétala, e essa, ó, eu tenho que trazer o corte dela até aqui, pra dar bastante profundidade, pra dar a impressão que ela tá saindo de lá de dentro, ó. Então, venho aqui, faço a voltinha e vou colocando, ó, tinta e puxando aqui pra parte mais escura, pro final da pétala. Venho aqui também, venho acompanhando o desenho da pétala, suavizo aqui por cima e deixo a pontinha dela aqui, ó, bem fininha. Ajeito e vou trazendo. Limpo o meu pincel, venho aqui pra parte mais clara. O que eu faço na rosa, ó, primeiro eu faço todas as pétalas de fora, faço todas essas primeiro e depois eu faço as pétalas aleatórias aqui no cálice. Para o lado mais claro, eu venho com a pincelada do rosa ciclame, uma pincelada do rosa quente, para deixar um tom mais claro, bem mais claro, do que tá essa primeira base que tá no meu tecido. Limpo um lado do meu pincel, venho, ó, com tinta só de um lado, o lado que está a tinta, eu vou deitando no tecido, vou fazendo esse movimento, ó, vou e volto. Viro do outro lado, venho novamente. E vou finalizando aqui a ponta, o final da pétala, deixando bem fininho. Venho com um pouquinho mais, desse lado aqui também, eu vou ajeitar o final da pétala. Deixando bem fininho. Uma pincelada aqui, eu vou passar uma pétala, segunda pétala, bem arredondada. Vou e volto até, ó, unir esse tom. A base, aqui do ladinho, já vou colocar uma pétala menor. Desse outro lado também, já vou colocando uma pétalazinha menor. E assim, ó, já vou fechando aqui a boca da rosa. Conforme eu for entrando aqui, ó, na boquinha da rosa, onde eu dei profundidade, eu vou usando o tom puro. Então, agora eu já peguei rosa ciclame puro.
Venho com um pouquinho em cima desse rosa ciclame, venho com sujeirinho no pincel de amora, passo uma pétala de um lado, do outro novamente, venho aqui, ó, com mais uma pincelada, fecho aqui, ó, e vou finalizando, fechando a boquinha da rosa aqui, ó, mais uma pétalazinha, outra e uma bem pequenininha. Dessa forma, fechando desse jeito, eu não preciso de colocar aqueles pontinhos, tá? Mas, quem se preferir colocar, não tem problema. Venho novamente com a misturinha de rosa ciclame e rosa candy. Venho aqui, ó, preciso fazer essa pétala aqui, a segunda pétala. E ela vai vir aqui, ó, começo puxando, ó, ela aqui do encontro, tá? Vou e volto, deixando essa parte aqui um pouquinho mais larga. Notem que eu já trouxe ela, ó, aqui pro meio, tá? Venho com um pouquinho mais e aqui no final eu vou finalizar, ó, fazer o corte, o finalzinho da pétala. Dessa forma, vou voltando, ó, pra dar suavidade. E venho aqui, ó, no começo, puxando um pouquinho lá pra cima. Ajeito aqui, a pontinha dela aqui, a parte onde eu deixei um pouquinho mais escuro, sempre vai ficar um pouquinho mais escuro mesmo. Porque essa pétala faz a volta aqui, ó, ela vai lá do outro lado da rosa, tá? Venho aqui pra essa, faço, ó, a voltinha com o movimento vou e volto. Venho aqui, ó, novamente, ajeito aqui, ó, e vou pincelando. Agora, eu só vou repetir o mesmo processo, ó, várias vezes, em todas as pétalas, tudo igual. Essa pétala aqui, eu posso trazer ela aqui, ó. Como que eu faço isso? Dessa forma. Venho com um pouquinho de tinta, faço, ó, a voltinha dela aqui e vou puxando, ó, todo o pelinho do pincel no tecido, para deixar a dobra dela bem larga. E venho trazendo, ó, até aqui, ó. Aqui, ó, eu vou puxando lá pra cima, com o restinho de tinta que sobrou no meu pincel, passando, ó, na parte onde eu dei profundidade, estão vendo? Dessa forma. Venho com um pouquinho mais de tinta e vou fazer essa penúltima pétala aqui, ó. É a última, né? É a última aqui da lateral. Venho aqui, ó, faço o corte, ó, finalizo ela bem fininho, faço a voltinha dela e venho, ó, gastando a tinta do meu pincel, empurrando a tinta lá pro final. E a tinta sempre acaba antes, ó. Essa parte aqui, ó, sempre vai ficar mais escurinho. Como eu falei, suavizo aqui, ó, pra deixar aquela dobra bem bacana. Venho com um pouquinho mais de tinta. Eu preciso clarear um pouquinho essa parte aqui, ó, dessa pétala, que também é uma pétala central, só que é daqui de baixo, ó, do final da rosa, ela também é a pétala central. Essa e essa daqui são as principais, tá? Escureço, clareio aqui na pontinha dela e aqui ela vai pegar a sombra. Tá. Fiz as principais pétalas. O que eu venho? Com um pouquinho do amora, novamente, passo aqui, ó, pra dar aquele caimento e dou uma pinceladinha aqui por cima, pra mostrar um pouquinho mais o corte dessas pétalas, ó. E aqui por cima também. Pincel bem suave, eu só vou usar sujeirinha de tinta no meu pincel. Do lado mais escuro, sem lavar o pincel, pego um pouquinho do uva, dou uma pinceladinha por cima e aqui por baixo também, em todas, ó, só pra deixar mais visível o corte que eu fiz nas pétalas. Limpo o meu pincel, venho com a pincelada da misturinha que eu fiz de rosa ciclame e rosa candy. Eu preciso fechar aqui, ó, a boquinha da rosa. Dessa pincelada que eu dei do lado aqui com a tinta virada pra fora, viro o meu pincel, tinta pra cima aqui, ó, dou uma pincelada, unindo aqui, mais uma. E desse lado mais escuro, a misturinha, vou pegar um pouquinho da mistura de amora e passo, ó. E depois eu venho com um pouquinho de rosa candy. Posso fazer uma misturinha dos dois tons para aparecer aqui um pouquinho mais, tá? Venho novamente com rosa candy e o rosa ciclame, passo aqui, ó, reforço aqui também, observo bem certinho onde eu posso colocar a pétala, eu posso colocar um aqui já, ó. Então, venho, ó, pincelando, só finalizo, ó, dando a impressão que ela tá saindo lá de trás, venho trazendo ela pra cá. E aqui, ó, do lado mais escuro, eu já uso só o rosa ciclame, ó, pra deixar ela já um pouquinho mais escura. Esse lado aqui, que tá mais escuro, eu quero colocar uma pétala aqui, ó. Então, venho com rosa ciclame, um pouquinho do amora, coloco uma pétala aqui, ó. Ajeito o comecinho dela aqui e o final. Se ela ficar, ó, muito perdida, muito apagada do lado mais escuro, eu venho com a pincelada do uva e passo por cima e por baixo, mostrando ela aqui, ó, um pouquinho mais. E vou colocando pétalas aleatórias agora. Eu vou observando, ó, onde eu consigo colocar uma pétala e vou
colocando, ó, não com aquele cuidado para não exagerar, mas eu posso colocar aqui, ó, mais algumas, uma desse lado, esse aqui também. Aqui, ó, entre uma e outra, eu vou dar uma escurecida novamente, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho mais, aqui também posso colocar mais uma. Venho, ó, com um pouquinho do rosa ciclame e vou colocar uma aqui, ó. Começo aqui, ó, ela com a misturinha mais clara. Venho, ó, deixando ela um pouquinho mais grossa. Venho trazendo o finalzinho dela aqui, ó. Limpo o pincel. Aqui, ó, o final vai ficar mais rosa ciclame, ó. Venho com a pincelada do rosa ciclame e vou deixar, ó, essas do lado escuro aqui um pouquinho mais claro. Vou passando esse rosa ciclame mais no meio, ó, da pétala e vou suavizando tanto pra cima como pra baixo. Aqui na parte de baixo, ó, já fica igual tava mesmo, tá? Venho aqui, ó, mais no meio da pétala, vou ajeitando de um lado, clareando de um lado e de outro. Esse aqui, ó, também. Ajeito aqui, faço a dobrinha, ó. E vou puxando, ó, vou suavizando de um lado e do outro. Vem com um pouquinho mais aqui na primeira pétala do lado mais escuro, suavizo um pouquinho. Vem com mais um pouquinho aqui, ó. Também deixando a pétala mais visível. Faço a voltinha bem certinho. E agora, eu preciso clarear, ó, esse lado aqui também. Então, eu venho com um pouquinho do lilás bebê, com um pouquinho do rosa candy. Venho, ó. Tinta bem na ponta do pincel. Eu posso clarear aqui também só com lilás bebê, tá? Quem não gosta de fazer essa misturinha, não precisa. Venho jogando a tinta bem aos poucos, ó. Pincel para fazer esse corte aqui das rosas, eu só consigo fazer com os pincéis da 421, com os pincéis mais macios, tá? Eu nunca tentei fazer com esses pincéis de cabo amarelo. Então, tem que ter pincel mais macio mesmo para fazer o corte aqui. E aqui, ó, também, vou jogar mais no meio, ó, as laterais, como aqui e aqui, já fica um pouquinho mais escuro. Vou jogando o lilás bebê, mais no meio mesmo. E vou, com a sujeirinha do pincel, eu venho trazendo pro cantinho da pétala. Aqui, ó, no começo, do lado mais claro, também vou jogar um pouquinho do lilás bebê e venho, ó, puxando pra cá. E aqui também, mais um pouquinho do lilás bebê, nessa daqui, ó. Jogo aqui e venho puxando. Aqui, ó, do lado mais claro, eu vou clarear até essas pétalazinhas aqui, ó. Porque elas estão, né, do lado mais claro. Então, elas vão pegar claridade. E aqui, em se tratando de rosa, é claridade e não luz. Por quê? Eu posso determinar na rosa o lado que vai ficar mais claro, o lado que vai receber claridade. E é só claridade, porque rosa não reflete luz, tá? Ela não vai ter aquele ponto de luz, ela só pega, ó, a luz, tá entrando, então essa parte aqui do trabalho vai ficar mais clara. E não é luz, é apenas claridade. Aqui eu vou jogar um pouquinho de tinta e aqui, ó, também. E pronto. Vem com um pouquinho do rosa ciclame, do lado aqui, ó, mais escuro, dou uma pinceladinha aqui, ó, também. Venho aqui, vou dar essa pincelada em toda o comecinho da pétala, do lado mais escuro. Do lado mais claro, venho com um pouquinho do rosa candy e vou passando aqui, ó. Eu acho que essa pincelada aqui, ó, dá mais, deixa mais visível as pétalas, é por isso que eu gosto de passar. Mas é opcional também. E reforço aqui essa última. E sujeirinha só vou gastar a tinta que tem no meu pincel aqui. E olha só como que fica a rosa. Vocês estão conseguindo observar bem certinho que dessa forma, ó, ela ganha um pouquinho mais de volume, não fica aquela pintura chapada, como se eu fizesse de uma cor só e só sombreasse aqui, ó, o cálice dela. Tem essa diferença. Já venho aqui, ó, pra rosa virada. Vou continuar com o mesmo efeito aqui, ó, claridade nessa direção. Então, essa parte aqui vai ser mais escuro, essa parte aqui, ó, vai ser a parte mais clara. Começo novamente com a amora. Vou preencher toda essa parte. Se acontecer do
da tinta tampar todo o teu risco. Você tá com medo de se perder aqui nos riscos? Vem com lápis, já deixa mais forte. Quem tiver a canetinha, caneta fantasminha, também aproveita e já risca para não se perder no risco, tá bom? E vem, ó, completando a minha pintura, preenchendo aqui. Essa parte aqui, ó, como vocês viram ali na outra rosa, é bem fácil. Vem com mais um pouquinho de tinta e vou completando aqui. Já vem para o rosa ciclame. Essa daqui, ó, como tá bem grande, então eu vou deixar o desenho aqui a sépala dela aqui. Vem, ó, preenchendo aqui um pouquinho mais, trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco. E aqui no cantinho, vem, ó, com mais um pouquinho do amor. Agora, eu preciso, ó, deixar, dar volume nessa rosa, mesmo ela estando assim viradinha pro lado. Vem, ó, com a pincelada do rosa candy e do rosa ciclame. Vou deixar, ó, essa parte aqui mais clara. Vou dar volume. Venho aqui também, ó, vou deixar essa parte aqui. Mais um pouquinho de tinta aqui, ó, pra dar esse efeito. Venho com rosa ciclame aqui, ó, um pouquinho só de tinta no meu pincel, pra mim dar volume aqui, um pouquinho do lado mais escuro também. Amora, vou passando a tinta aqui, ó, vou desenhando o corte das pétalas, mesmo a rosa estando, ó, de ladinho, eu preciso fazer isso. Venho também com um pouquinho de amora, porque eu preciso da profundidade do lado mais escuro. Então, venho aqui e vou desenhando o corte das pétalas. Essa parte aqui, ó, perto da sépala, é pra ficar mais escuro mesmo. Por quê? Porque ela dá aquela profundidade, ela vem de lá do centro da rosa. Então, eu venho desenhando aqui, ó, suavizando, já clareando a parte, já pegando mais pra fora. Venho aqui, ó, também, passo um pouquinho aqui, venho suavizando. Essa parte aqui, ó, também, venho aqui, ó. Aqui eu já vou jogar junto o uva com um pouquinho do amora. Então, venho aqui, ó, desenhando o corte, ó, da pétala. E aqui eu preciso desenhar mesmo, tá? Aqui, essa pétala aqui vai fazer um pouquinho de sombra nessa principal, que tá mais clara. E aqui, ó, por dentro, nessa de dentro, que tá lá por trás, eu vou escurecer com uva. Fazendo o desenho do corte aqui bem certinho. Essa parte aqui, ó, por baixo, vai ficar mais escuro mesmo. Então, aqui no cantinho, vem com um pouquinho do uva. Reforço aqui a sombra, um pouquinho mais. Aqui também, ó, reforço. Desse lado aqui também. Venho aqui, ó, e vou desenhando a dobrinha da pétala desse lado. Suavizo aqui um pouquinho, ó. Vem com um pouquinho mais do uva, pegando aqui, ó, já indo pra cima, ó, da sépala aqui da rosa. Venho aqui, ó, escurecendo um pouquinho mais essa parte aqui. Suavizando essa ponta aqui, ó. Escureço um pouquinho também. Venho com o amora, fazendo essa dobra aqui, ó. Aqui também tem mais uma dobrinha, então eu venho, ó, já faço a sombra e já venho suavizando, tá? Aqui, ó, divisão. Aqui tem mais uma dobrinha. Aqui também. E desenho aqui. Mais um pouquinho do amora. Faço a sombra desse lado. Contorno aqui, ó. Feito isso, limpo meu pincel. Venho com um pouquinho do lilás bebê e do rosa candy. Faço uma misturinha entre os dois. E venho, ó, finalizando. Desenhando aqui, ó, o corte, dando claridade do lado que é pra ficar mais claro. E vou escurecer o lado que é pra ficar mais escuro. Então, aqui, ó, venho dando claridade, puxando essa parte pra cima, pra dar bastante volume na dobra aqui da rosa. Venho com o rosa ciclame, pego com um pouquinho, esse rosa ciclame com um pouquinho
do lilás bebê e venho fazendo o corte aqui, ó. Desse lado aqui, já vou deixar um pouquinho mais forte no rosa ciclame, porque ela já vai pegando a parte do lado aqui mais escuro. Venho aqui, ó, um pouquinho mais, vou fazendo a dobrinha aqui, eu venho com a sujeirinha de tinta, ó, bem suave, só pra dar uma claridade no meio da pétala. Venho novamente com o rosa ciclame pra fazer essa dobra aqui, mais um pouquinho do rosa ciclame. Já vou pegando esse rosa ciclame junto com um pouquinho do amora. Aqui, ó, já vou usar as duas cores juntas para dar esse efeito. Vou entrando com essa pétala lá pra dentro, pra dar profundidade nela. E venho aqui, ó, na beirada aqui, uso um pouquinho, nessa parte aqui, ó, que faz um efeito, ó, uso um pouquinho e venho esfumando. Mais um pouquinho de rosa ciclame e do amora, passo aqui, ó, na parte lá, na pétala que tá lá por trás, e suavizo. Venho com o pincel número 4. Um pouquinho do lilás e do rosa candy. Venho aqui, ó, nessa pétala, passo essa parte aqui, vou deixar bem claro. Venho, ó, suavizando aqui pra cima. Mais um pouco, deixo aqui mais claro. E venho, ó, suavizando aqui a parte de cima da pétala. E aqui no cantinho escureço novamente. Mais um pouquinho. Venho suavizando essa parte. Já venho pra essa daqui, vou passar um pouquinho de tinta aqui, ó, sem deixar a divisão de uma pétala e outra. E vou trazendo aqui, ó. Aqui eu não preciso passar muita tinta, porque o talinho dela vai passar aqui, ó. E no cantinho, aqui eu já venho com um pouquinho do rosa candy e do amora, pra escurecer aqui, ó, um pouquinho, ó. Limpo o meu pincel, venho com o amora e passo aqui, ó. Mais um pouquinho de rosa ciclame e rosa quente, deixo uma mistura bem clarinha, venho aqui, ó, pra fazer a dobrinha dessa pétala, e venho trazendo aqui, ó, desse lado aqui eu deixo bem retinho, tinta bem na beiradinha do meu pincel, aqui eu preciso fazer a voltinha, ó, e aqui, ó, mais uma dobrinha também na beiradinha da pétala. Aqui também tem uma dobrinha e vai ficar mais clara. E aqui também, ó, porque essas pétalas aqui, ó, ficam mais claras. No meio, sem tirar ó, o risco, sem tirar a divisão de uma pétala e outra, eu dou uma claridade aqui, ó. Aqui não precisa clarear muito, porque ela já é a segunda carreira de pétala, já tá lá por trás, tá? Vem com o pincel número 4. Vou ajeitando essa dobrinha aqui, ó, e fazendo a beiradinha dela aqui. Vem com mais um pouquinho, ajeitando aqui, ó, a voltinha, passo um pouquinho aqui e vem escurecendo aqui por trás, ó. Aqui, ó. Aqui, só sujeirinha, ó, pra dar um pouquinho mais de volume nessa parte aqui da pétala, ó. E pronto, ó. Para os tons de verde, pra mim fazer essa sépala aqui, ó, a parte de trás aqui da rosa. Então, eu venho com um pouco do verde pântano, já pego junto um pouquinho do cinza ônix, venho preenchendo aqui, ó. Verde pântano. Do lado que é pra ser mais escuro, eu já venho pincelando com verde pântano. Na parte que é um pouquinho mais claro, porque dá uma diferença entre esses dois tons, eu já venho com cinza ônix. Venho, ó, puxando o talinho da rosa que vem aqui pra baixo, com cuidado aqui, ó, na hora de passar lá por trás dessa rosa, vou ajeitando aqui, ó, com o pincel mesmo. E vou engrossando esse talinho, trazendo ele aqui, ó. Mais um pouco. Aqui, ó, eu puxo o talinho da rosa também. Ajeito aqui, ó. Venho aqui, ó, do meio e puxo o talinho, ó, dessa rosa também, que vem aqui, ó. Mais um pouquinho do verde pântano e puxo aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com menta, um pouco do verde glacial. Esse lado aqui, ó, que pega claridade, vou dar uma clareada, ó. Venho, ó, tinta bem na pontinha do pincel, puxando essa claridade, ó, até aqui. Dou uma pincelada aqui também, ó, no talinho, e aqui, ó.
um pouquinho mais do verde pântano. Aqui, ó, daqui, puxo uma sépala. Outra. Coloco as cerdas do pincel no tecido e vou levantando, puxando mais uma sépala. Limpo o meu pincel, venho com menta. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do menta e do verde glacial. Do lado, ó, que fica mais claro, eu puxo a claridade aqui nessa sépala também, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Um pouquinho do verde pântano. Ajeito aqui, ó, o contorno. E nessa daqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho, porque ela faz sombra aqui nessa sépala. Um pouquinho mais do verde glacial, vou clarear aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, vou trazendo, ó, essa claridade até aqui, ó. E pronto, ó. Quero fazer algumas gotinhas aqui nessa rosa. Pego a cor mais escura que eu usei, que foi o uva, tinta bem na pontinha do pincel. Vou fazer uma gotinha escorrendo daqui, ó. Aqui, no final, faço uma meia-lua, puxando a tinta lá pra cima, ó. E aqui, ó, uma gotinha arredondada. Essa parte de baixo aqui, um pouquinho mais. E aqui de cima também. Venho com branco, pincel zero. Tinta bem na pontinha do pincel, gotinha redonda, pontinho de luz, redondinho, em cima. Embaixo, venho colocando a contraluz. E aqui, ó. Gotinha escorrendo, o pontinho de luz é de comprido e venho fazendo outros menores, porque a gota tá escorrendo, então o pontinho de luz vai aparecer várias vezes nela. E venho aqui por baixo, coloco a contraluz. Folhinhas de terceiro plano. Algumas, porque aqui o espaço, como eu tô usando uma toalha de lavabo, o espaço é pouco e eu não posso colocar muita informação. Então, ó, venho aqui, ó, pegando aqui na parte de baixo, vou colocar uma folhinha aqui, ó, como se ela viesse lá de baixo. Aqui tô usando, ó, a tinta levemente diluída, não muito. Então, ó, faço uma folhinha. E aqui, ó, indo lá por baixo da pétala, mais uma. Vem com mais um pouquinho de tinta, vou pegar uma aqui também, ó. Um lado, vou pegando mais o verde pântano, para ficar mais escuro. Do outro lado, coloco um pouquinho mais do menta, para ficar mais claro. E aqui, ó, mais uma. Vem com mais um pouquinho, vou colocar uma aqui também, ó. Desse lado, vem com um pouquinho mais do menta, para já ficar mais claro. Puxo aqui, ó, lá por trás da folha, sem finalizar ela totalmente. E venho aqui com mais uma. Eu dou uma diluída na tinta, para ficar bem fácil de trabalhar com ela. Faço aqui, ó, o final, venho com a pincelada do verde glacial. Um lado, ó, vou deixar mais claro. Dessa folhinha. Esse lado aqui, ó, também tiro excesso de tinta do meu pincel para poder, ó, conseguir suavizar um lado. Aqui, ó. Não preciso, ó, deixar em todas esse lado mais claro, não. Ajeito aqui, esse lado mais claro aqui, ó, vai ficar lá por baixo e aqui, ó. Pincel número 6, um pouquinho do verde pântano, vou dar uma diluída nessa tinta para ficar bem líquida, bem fácil trabalhar com ela. Venho unindo aqui, ó, essas folhinhas de terceiro plano, ó, e aqui na pontinha delas eu faço uma dobrinha. Aqui eu preciso fazer alguns risquinhos para unir essas folhinhas. Venho aqui, ó, puxo e na pontinha eu faço uma dobrinha. Venho aqui também, unindo ela no desenho, né, ó, e na pontinha faço uma dobrinha escura mesmo. E pronto, ó, tá feita aqui a nossa rosa. Eu só venho aqui, ó, com a pinceladinha do verde pântano para escurecer aqui, ó, um pouquinho esse talinho, ó. E aqui também. Puxo aqui, ó, alguns detalhes e pronto, tá feito o nosso trabalho. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Trabalho feito com muito carinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima.